Olá, muito bem-vindos à Escola Vocacional Solar. Nessa sequência de vídeos estaremos falando para você que é pai, mãe de jovens que estão passando por processo de definição de curso, com definição de carreira. Sabemos da importância desse momento, um dos momentos mais fundamentais e delicados da vida dos nossos filhos, que é esse momento de fazer uma escolha acertada, de ter condição de fazer e definir seus caminhos de uma forma consciente, de uma forma confiável de que eles estão fazendo essa escolha certa e de que estão encontrando o seu lugar no mundo. A Escola Vocacional Solar ela tem essa vertente de trabalho com os pais, porque entendemos que esse é um lugar muito importante, né? É uma condição fundamental para que os filhos tenham tranquilidade de fazer suas escolhas, esse auxílio que os pais podem dar nesse momento tão delicado. Então, muitas vezes os pais não sabem como lidar com essa situação, ou não aceitam muito as escolhas dos filhos, ou não conseguem estabelecer uma comunicação que seja fluida e que possa facilitar para eles nesse momento. E a gente está trazendo esse formato com alguns vídeos para a gente conversar a respeito disso e a gente poder ajudar os pais a ajudarem seus filhos nesse momento, né? Eu sou pai, tenho um filho que está numa situação de definição, ele agora conseguiu definir o seu curso, ele vai fazer medicina, e tenho uma filha de 9 anos que ainda não está pensando, não tem clareza, está muito cedo, mas o fato é que eu sei que essa fase para os pais, ela é uma fase angustiante, né? Em que muitas vezes a gente fica internamente, né, trabalhando sentimentos, com as nossas angústias, com os nossos medos, e muitas vezes isso se torna ansiedades, isso se tornam cobranças, e a gente querendo ajudar, com uma intenção positiva de ajudar, muitas vezes acabamos pressionando ainda mais os nossos filhos e não trazendo soluções, não trazendo caminhos e abertura para que ele faça o movimento que ele precisa fazer. Então, de fato, é uma fase que requer da gente um jogo de cintura, um entendimento de como que os nossos filhos funcionam, qual que é a personalidade dos nossos filhos, né? Às vezes a gente tem um filho e a gente cobra e ele responde, e às vezes a gente tem um outro filho que a gente cobra e ele se sente muito cobrado e ele não dá conta de dar as respostas. Quer dizer, é muito fundamental que a gente entenda a personalidade dos nossos filhos, como que eles funcionam, para que a gente consiga extrair deles esse resultado e não ser um peso para eles, não ser uma dificuldade a mais dentro dessa tensão que eles já estão vivendo nesse momento. Então é muito importante que a gente conheça, né, a nós mesmos, quais são os nossos sentimentos, o que está circulando dentro de nós durante esse período, e também que a gente conheça os nossos filhos, como que eles funcionam, né, como que eles reagem, e que a gente possa encontrar o antídoto certo, a forma certa de lidar com eles, para que eles consigam fluir, fazer todo o movimento que eles precisam, as escolhas e o caminho para alcançar esses sonhos que eles estão colocando na vida deles. Eu passei por essa situação de fazer uma escolha profissional, como vocês também passaram, e acredito que vocês se lembrem, eu me lembro bem, que foi um momento para mim bem difícil, porque eu não tinha clareza, eu não tinha certeza, e muitas vezes o que acontecia é que eu também não dividia isso, eu não tinha esse espaço de receber a ajuda de uma maneira que pudesse favorecer essa escolha. Então, pensando nisso, é que
eu desenvolvi esse braço da escola, essa vertente, que é um espaço para a gente estabelecer esse diálogo, a gente conversar de pais para pais, mães para pais, mães para mães, e a gente ter essa troca tão vital, pensando nos nossos filhos, pensando na felicidade deles, pensando na capacidade deles de fazerem as melhores escolhas. E também pensando que os pais também precisam desse espaço, né? Muitas vezes a gente vê pais passando por situações de tensão muito grande, sem saber o que fazer, sem saber como ajudar e sofrendo muito também. Então, como lidar com isso, como trabalhar os nossos medos, como trabalhar as nossas angústias, para que a gente também tenha saúde nesse momento, a gente tenha equilíbrio e dessa maneira a gente possa ser um ponto de referência, um ponto de auxílio para que os nossos filhos encontrem seus caminhos. Nós vamos começar essa conversa refletindo um pouquinho da importância de nós, enquanto pais, nos cuidarmos e entendermos os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa ajudar os nossos filhos, para que a gente possa ter uma contribuição efetiva, é importante que a gente esteja em equilíbrio, que a gente esteja em condição de fazer essa ajuda, né? É um pouco aquela ideia de que quando você está num avião, né, e a aeromoça fala que em caso de despressurização vai cair máscara de oxigênio, você coloca a sua antes de você ajudar quem está do seu lado. Por quê? Porque muitas vezes, no afã de querer ajudar quem está ali, né, no afã de querer salvar o nosso filho, a gente esquece que a gente precisa respirar, né? Então, além de pressionar, além de impedir que eles, ou atrapalhar que eles tenham uma resposta positiva diante da situação, a gente acaba perdendo o fôlego e a gente acaba sendo um agente disfuncional, um agente que vai atrapalhar todo esse percurso dele. Então, a primeira coisa tem a ver com uma capacidade nossa de manter um senso de equilíbrio e, a partir disso, lidar com os nossos sentimentos, porque o nosso exemplo, a nossa prática pode ajudar muito os nossos filhos. Então, diante de impotência que muitas vezes nós sentimos, diante de desânimo, né, diante de raiva que também nos acomete e a gente quer fazer, quer que ele tome uma atitude e aquilo não acontece, ou diante de uma tristeza porque a gente vê o nosso filho triste, enfim, que sentimento é esse que está chegando e que de alguma maneira ele está mexendo com a gente nesse processo? Antes da gente trabalhar com os nossos filhos, antes da gente buscar as melhores estratégias para lidar com ele, vem essa questão, né? Como eu estou lidando com os meus sentimentos? E para isso, obviamente, eu preciso saber que sentimento é esse. Então, essa primeira pergunta, que ela é muito fundamental, né? Qual é o sentimento que está te mobilizando diante dessa questão profissional dos nossos filhos, né? Quando eu penso no meu filho, que ele não conseguiu descobrir ainda que profissão ele quer, que curso ele quer fazer, ou ele está em dúvida, mas eu vejo que ele está em sofrimento, e qual é o sentimento que me pega? Eu consegui dar nome para esse sentimento, eu consegui expressar isso para mim, para que eu possa dar forma a isso, eu possa entender o que está se passando comigo e eu possa procurar maneiras de lidar com essas questões emocionais, com todas essas possibilidades de emoção que nos pegam, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, dar um espaço, a gente tirar um espaço de entender, né, o que está se passando comigo. Antes de eu fazer uma interlocução, antes de eu buscar ajudar meu filho, né, como que isso pega em mim? Por quê? Porque isso provavelmente
tem a ver com o seu jeito de ser, tem a ver com os seus medos diante da vida, muitas vezes tem a ver com situações suas e não deles, né? Então é importante que a gente tire esse espaço, é importante que a gente faça essa reflexão e entenda, e às vezes vão ser um sentimento, 2, 3, 4, mas que sentimentos estão me pegando, né? Eu costumo dizer que o fantasma, quando a gente consegue dar forma para ele, a gente consegue dar nome para ele, às vezes ele não é tão assustador quanto as ideias que estão na nossa mente, que a gente muitas vezes não sabe dizer o que é aquilo ali. E a gente vai sentindo e reagindo e muitas vezes sem entender o que está se passando, e aí a gente projeta, joga no filho e aí vira uma salada lá, né? Então a ideia aqui vamos nos cuidar, né? Vamos tirar um tempinho e vamos tentar identificar quais são os sentimentos, como que eles agem e como que a gente pode lidar com eles. E nós vamos falar nesse vídeo aqui de alguns desses sentimentos, de algumas dessas emoções que tendem a nos afetar e como que a gente pode lidar com elas, tá bom? Bem, a raiz de todas essas emoções negativas e todas as emoções que dão essa sensação de que algo não está indo bem e que acaba nos tirando do nosso centro, é o medo, né? De alguma maneira, a ideia de que o meu filho possa não ter sucesso, de que alguma coisa vai dar errada, de que eu preciso fazer alguma coisa para que meu filho saia do lugar que ele está, ela normalmente está baseada numa ideia de que eu tenho medo de que algo não vai dar certo. E aí eu começo a construir estratégias a partir do medo. E isso é muito prejudicial, porque se qualquer movimento que eu faço em função do medo, ele é um movimento que já começa sem o devido equilíbrio, sem o devido cuidado de que eu preciso estabelecer uma via efetiva, uma via que vai me trazer bons retornos. Então, medo é algo muito amplo e ele precisa ser visto, né? E precisa ser identificado, porque se eu percebo que eu tenho um motor de medo ali, esse motor ele começa a enfraquecer e ele começa a dar lugar a uma fluidez e a uma confiança maior, né? O jovem ele vai perceber se eu confio nele, ele tem essa capacidade interna, né, de sentir se alguém confia nele. E é muito diferente quando a minha atitude é uma atitude de confiança, de entrega verdadeira, de que eu sei que ele dá conta, ainda que eu queira ajudar, ainda que eu queira que ele faça isso num outro ritmo. A confiança ela é muito fundamental. E se eu não estabeleço isso, se isso não é real, se o que me move é medo, ele vai perceber, ele vai sentir e aquilo vai afetar ele e ele provavelmente também vai reagir com medo a essas questões. Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar os nossos medos, para a gente não passar esses medos, para a gente não vibrar esses medos para os nossos jovens, né? Claro que a gente vive num mundo que ele é um mundo onde a gente tem inseguranças, existem crises, existem uma série de questões que mexem com a gente, com a nossa estrutura, né? Claro que isso é real e a gente quer que os nossos filhos construam um caminho sólido, um caminho seguro, um caminho que nos dê tranquilidade de que eles não vão passar aperto. Mas isso é a gente querer controlar o mundo, né? A gente querer antecipar e dizer que nós vamos conseguir fazer um caminho assim que ele não vai passar por nenhum perigo, e isso não é real, né? É preciso que a gente entenda que
os nossos filhos vão passar pelas coisas que eles tiverem que passar, e se eles puderem criar um caminho mais tranquilo, um caminho de mais segurança, ótimo, mas nós não temos essas garantias, né? Então, não adianta a gente, a partir do medo, achar que a gente vai conseguir então resolver todas essas questões para que eles não corram perigo nenhum na vida. Então é mais estratégico, é muito mais interessante a gente entrar em contato com esses medos, a gente entender que existem sim esses medos, que fazem parte, mas que esses são os nossos medos. A gente não precisa transferir isso para os nossos filhos, né? Eles já vão ter, logicamente, os medos deles, né? Mas se eles sentem vindo da gente confiança de que eles dão conta dos processos deles, com certeza isso vai reverberar de forma positiva para eles. Então, esse sentimento do medo, ele é um sentimento que precisa a gente dar conta dele, a gente precisa olhar para ele, não deixar ele crescer, né? E estabelecer um diálogo interno para que a gente perceba melhor como que a gente reage aos nossos medos e a gente poder trabalhar. Isso é uma questão nossa, isso não é uma questão dos nossos filhos, né? Se temos esses medos, como que a gente lida com isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Como que a gente dá conta das coisas ou não dá conta das coisas, né? Se a gente volta para a gente e percebe como que eu estou lidando com meus medos, como que eu estou superando esses medos, e a gente coloca energia nisso, na nossa vida, como que a gente pode superar essa questão, a gente tira o foco dos nossos filhos, a gente libera eles dessa vibração, né? E a gente vai ter uma superação nossa, que isso vai afetar positivamente, que isso vai mostrar caminhos para eles. Então a grande questão aqui é: supere os seus medos, né? Trabalhe com eles, entenda eles, olhe para eles, né? Para que de alguma maneira você se trabalhe nesse momento, você consiga entregar um pouquinho e confiar nos processos da vida, confiar na grande capacidade que seus filhos têm de alcançarem tudo aquilo que eles quiserem, pelo potencial que eles têm, pela possibilidade que eles vão ter que construir esse caminho, e a gente trabalhar a nossa parte e lidar com a questão dos medos. Se a gente não trabalha devidamente os nossos medos, se a gente engole esses medos, se a gente se fecha e não olha para eles, chances são de que isso se torne uma angústia, se torne algo, uma pressão interna, um aperto no coração, e com isso diminui muito a nossa capacidade de entender o momento, de agir dentro do momento, de ser parceiro, de ser amigo, de ser uma mão que conduza os nossos filhos dentro do processo que eles estão vivendo, né? Se a gente está angustiado, a gente está apertado, a gente está pequeno, a gente não consegue agir, ou quando age de uma forma intempestiva, uma forma que é como um vulcão entrando em erupção, e isso não vai ajudar em nada, não vai trazer o equilíbrio que o momento pede, né, a serenidade do ambiente que é necessário para que todo esse movimento, desse momento da vida dos nossos filhos, ele aconteça de uma forma legal. Então, a gente precisa cuidar muito para que a gente não se angustie com isso, né? A gente entenda os processos como algo natural da vida, né? Como algo que todo mundo vai passar e todo mundo dá conta de passar, né? Se a gente trava tanto assim, se a gente acredita que isso é o fim do mundo, a gente vai viver um fim do mundo, a gente vai viver uma situação muito difícil, né?
e com isso vai angustiar todos que estão ao redor, né? Dentro da nossa casa. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com a angústia, né? E tem a ver com aprender a respirar, tem a ver com soltar, tem a ver com não controlar, né? Vamos pensar um pouco isso, vamos pensar que não adianta muito eu apertar meu coração, porque isso não vai trazer o resultado que eu preciso, isso não vai modificar a situação. O que pode modificar a situação é eu entrar em contato com o meu ritmo interno, com calma, com serenidade, para eu poder conseguir enxergar as melhores maneiras de tocar o coração do meu filho, de entender ele, né? Ajuda muito nos momentos de angústia a gente entender que tudo tem seu tempo, né? A gente aceitar que as coisas não vão acontecer naquele momento que a gente quer, né? E que não adianta a gente se apavorar e se apertar ali dentro, porque as coisas vão acontecer no tempo certo, né? E é muito importante a gente se soltar dentro disso e a gente lidar com essa questão, né? Os nossos filhos, eles têm um tempo, muitas vezes demora um pouco mais do que a gente gostaria, muitas vezes eles não estão conseguindo fazer a escolha, e a gente não vê o movimento, a gente não vê eles fazendo o que precisa ser feito, e isso nos angustia, porque a gente quer fazer um movimento para eles, a gente quer pegar a cabeça deles e balançar e falar assim, aqui se toca, está na hora de você definir, escolhe, tira um tempo para isso, e não é assim que as coisas funcionam, né? Quanto mais angústia eu tenho, mais apertado eu fico, mais eu aperto ele também, né? Quanto mais eu respiro, quanto mais eu me tranquilizo, eu também vou gerar essa tranquilidade. Eu não estou falando aqui de relaxamento, de dizer que não, você tem a vida toda para escolher, não é isso. A questão é como eu posso cuidar do meu sentimento e como que eu posso estar numa condição melhor para ajudá-lo a fazer o movimento que ele precisa, né? Muitas vezes ajudar ele a fazer esse movimento é não atrapalhar. Então, é importante da gente olhar que a angústia, esse aperto que a gente está tendo, ele está dizendo alguma coisa de nós, né? Ele está dizendo alguma coisa da nossa forma de lidar com a vida, com as questões da vida. E aí é o momento da gente voltar também novamente para a nossa vida e entender como eu lido com as questões, né? Porque se acontece uma crise, se acontece uma situação, eu me angustio a ponto de não conseguir respirar, quer dizer, como que eu lido com isso de uma forma mais natural? Como que eu aprendo a lidar com as coisas da vida e a entender que a vida tem suas dificuldades, né? E aprender a lidar com as dificuldades de uma forma mais tranquila, né? E isso pode reverberar de uma forma muito positiva para os nossos filhos, né? Angústia é um aperto muito grande e a gente não precisa passar tanto aperto, porque a gente se fecha e aí a energia não flui, aí as coisas não fluem, aí a coisa não vai para o caminho legal. Então, vamos lidar com essas angústias de uma forma mais branda, vamos entender o momento. O momento é delicado, o momento é importante, mas também é um momento bonito, é um momento de grande possibilidade, né? Que está acontecendo ali, é um momento de maturidade, é um momento de despertar. Então, se a gente muda um pouquinho a forma como a gente enxerga as coisas, isso facilita para que a gente não coloque uma pressão muito grande nem dentro da gente, nem no nosso ambiente, o que vai criar uma tensão muito grande para esse momento. Outro sentimento muito comum nesse momento é um sentimento de impotência, né?
eu não sei o que eu posso fazer, ou eu não posso ajudar, ele não aceita ajuda, eu estou de mãos atadas, eu não sei o que eu faço. Esse é um sentimento que toca muito a gente, né? Porque a gente quer ajudar, a gente quer participar, e muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça dos nossos filhos, a gente não sabe o que está se passando com ele, e a gente quer ajudar, mas não sabe como ajudar. E disso decorrem duas coisas. Uma é eu querer fazer o caminho por ele, na ideia de que eu não sei o que fazer, eu acabo fazendo um monte de coisa que não ajuda, na verdade, porque não permite que o filho passe pelo caminho e faça as coisas dentro do ritmo dele. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que encontrar esse caminho. E a outra ideia é a impotência em que eu fico paralisado e eu não dou conta de ajudar em nada, né? Eu deixo e abandono, quer dizer, como se isso é um problema dele e não compete a mim, mas ao mesmo tempo isso não tira o sentimento de que eu não estou ajudando. Então, lidar com a impotência nessa fase não é uma tarefa fácil mesmo, né? É se sentir inútil, é sentir que a gente não está contribuindo efetivamente para esse momento dos nossos filhos. Mas, na verdade, é importante a gente perceber que a gente não é completamente impotente em momento nenhum, né? Muitas vezes, a gente não fazer nada, mas a gente está com o nosso coração tranquilo, a gente está confiando, é muita coisa, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem que fazer algo, mudar uma coisa, e às vezes é simples, né? Às vezes muito ajuda quem não atrapalha. Então, se a gente consegue manter a calma, se a gente consegue estabelecer um espaço de equilíbrio, em que a gente possa dialogar, estabelecer pontes para que a gente construir possibilidades, né, dentro do movimento do filho, dentro do querer dele também, mas que a gente esteja aberto a isso, já estamos fazendo muito, né? A gente entender o que é possível de ser feito de verdade, né? E entender que o caminho, esse caminho da definição profissional, esse caminho da escolha do curso, ele é dos nossos filhos, né? Por mais que a gente entenda ou queira alguma coisa, ou mesmo que a gente influencie ele, ou que a gente tenha uma ideia formada a respeito do que seria o melhor para eles, esse é um caminho deles, né? Eu posso até obrigar eles a fazer uma escolha, que eu não indico, não acho que é a melhor opção, mas ainda que eu, enquanto pai, defina, você vai fazer isso aqui, muitas vezes isso não vai contribuir para que ele efetivamente encontre o caminho dele. Ele pode até fazer aquilo que eu defini, mas será que ele vai encontrar o caminho dele? Então, essa é uma ideia muito fundamental, que é a gente entender que o caminho é dele. O que eu posso fazer enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto responsável? O que realmente é o poder que nós temos nesse momento, né? O que efetivamente a gente pode contribuir? E aí vem essa ideia de que o primeiro passo é entender que é o caminho dele. O segundo passo é a gente buscar estar bem no nosso caminho. E aí, se eu estou bem, eu posso ajudar ele no caminho dele. Eu posso fazer contribuições que às vezes parecem pequenas, né? Como, por exemplo, dizer, né, assim, oferecer para ele alguma possibilidade, abrir a mente dele para alguma questão, enfim. A gente não deve esperar muita coisa no sentido de que é uma responsabilidade nossa fazer essa mudança, fazer com que ele descubra o caminho. Essa responsabilidade é dele, né? A nossa responsabilidade é cuidar para que ele faça isso de uma forma consciente,
né? Cuidar para que ele tenha as condições de buscar as coisas que ele quer na vida, né? Colocar incentivo, motivar. Então, realmente, nós não temos um grande poder nesse momento, nós não temos uma grande capacidade de intervenção, né? Mas que a gente possa ter pequenas intervenções, que a gente possa ter, encontrar em nós essa energia, essa força de estar bem e de fazer pequenos gestos, fazer pequenos movimentos, né? Estabelecer esse nível de abertura para que ele confie e saiba que ele pode contar com a gente. Ele pode contar com a gente, mas o caminho é ele que faz. Outro sentimento muito comum, que normalmente a gente nem gosta de falar dele, a gente tenta mudar, tenta dizer que não é a raiva, né? Quantas e quantas vezes, diante das indecisões, diante de uma não iniciativa, enfim, de algum movimento dos nossos filhos que não saem de acordo com o que a gente esperava, e isso faz com que a gente sinta raiva, sinta vontade de esganar os nossos filhos. E o que acontece é que a gente também precisa entender o que é que a gente está sentindo, né? Se estamos sentindo raiva, é importante que a gente dê espaço para isso, e é importante que a gente acolha, mas que a gente perceba o que é que está acontecendo com a gente, né? Muitas vezes a raiva gera muitos estragos, porque a gente fala coisas sem pensar, às vezes a gente agride verbalmente e acaba criando uma situação que machuca e que acaba gerando uma dificuldade maior, seja na própria relação, seja no sentimento que os nossos filhos têm em relação a eles mesmos, a capacidade deles de lidar com as questões, enfim. Então, é muito fundamental a gente aprender a lidar com a raiva, né? A gente sabe que a raiva é um sentimento que às vezes nos pega a gente desprevenido, e vai pegar, quer dizer, não tem muito jeito da gente escapar completamente da raiva. Agora, dê um espaço, não vamos agir na raiva e não vamos alimentar a raiva, né? Vamos deixar ela abrandar, vamos deixar as coisas serenarem, né? A gente não tomar decisões, não fazer enfrentamentos com os nossos jovens, porque na verdade estamos fazendo um processo de estabelecer confiança, de criar uma ponte, e às vezes com um movimento de raiva, uma atitude, uma palavra que se fala, a gente quebra toda essa ponte que foi construída e cria um abismo que vai ser muito difícil de ser superado e que vai atrapalhar muito os nossos jovens nesse percurso. Então, essa é uma das emoções que eu gosto muito de frisar e dizer que é comum, é claro, né, que um pai, uma mãe vai ter raiva num determinado momento, né, que vai subir aquele fogo e sai de baixo, mas preservem, né, é um momento muito delicado, é um momento de preservar, é um momento de estabelecer a confiança de uma forma que seja incondicional, quer dizer, conseguir criar algo que não vai se ruir porque o meu filho deixou de estudar um dia e foi para encontrar com os amigos. Não, às vezes sobe a raiva, aí eu deixo ela descer, eu encontro uma calma, eu encontro uma forma e eu ponho um limite, eu coloco a questão e eu trabalho de uma maneira que ele sinta, né, essa verdade, que ele sinta a importância do que eu estou falando para ele, que ele sinta que aquele limite vai ajudá-lo, né, e não fazer uma coisa simplesmente para destruir e jogar tudo para cima. Então, a raiva é uma coisa que acaba nos consumindo também. Então, é muito importante a gente se trabalhar dentro disso, né? Se aquilo está gerando raiva, eu tenho também um momento de entender o que me pega,
né? Eu me trabalhar e entender por que aquilo me toca daquela maneira tão forte, né? E com isso poder também desenvolver, né? Me desenvolver, me superar diante disso, para que eu não seja dominado por uma raiva, que eu não seja acometido de uma forma tão brutal como muitas vezes acontece. Então, sempre essa questão dos sentimentos que tocam os pais nesse momento, tem duas questões. Tem uma, como os próprios pais podem se trabalhar, podem evoluir dentro dessa questão, podem se ajudar, né, para estar mais em paz, para estar mais sereno. E tem a questão de como que eu ajudo meus filhos a partir disso. Então, no mesmo conceito, se eu não me trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar com eles, eu não vou conseguir auxiliá-los da melhor maneira, né? Então, esse aqui é um ponto muito legal também, da gente começar a se trabalhar, da gente começar a perceber como que a raiva acaba fazendo com que haja agressões e haja distanciamento, né? Todo esse processo, todo esse momento, ele pede aproximação, ele pede que, mesmo em silêncio, mesmo sem poder ajudar muito, você consiga se aproximar do seu filho, porque essa segurança vai favorecer as escolhas dele, vai ajudá-lo a enfrentar o mundo, né? Então, vamos cuidar disso, vamos olhar para essa questão, né, e trabalhar ela, né, que a gente consiga criar um ambiente de harmonia, mesmo quando os nossos filhos desagradam, mesmo quando eles não seguem aquilo que a gente espera, né? É uma responsabilidade nossa, e talvez algo que a gente possa fazer nesse momento é a gente conseguir manter a paz, o equilíbrio, a calma, e ser assertivo e conseguir fazer uma intervenção que auxilie. E um sentimento que surge, né, que é como se fosse uma derivação de um estado de raiva, é a impaciência, né? A gente fica irritado e qualquer coisa incomoda, né? A gente já fica num estado propenso a brigar, a fazer alguma intervenção, a não aceitar as coisas como estão. Então é fundamental que a gente trabalhe um pouco essa questão, porque impaciência é falta de paz, né? Está num estado constante de incômodo interno, de querer, de alguma maneira, mudar a realidade, simplesmente porque a gente não está dando conta dela. Então, nesse trabalho com os nossos filhos, a gente entender que, primeiro, entender eles, entender como é que eles funcionam, porque muitas vezes a gente quer uma reação dos nossos filhos que eles não aprenderam daquela maneira e que eles não vão agir daquela maneira, né? Então é fundamental que a gente tenha um conhecimento de como eles funcionam, como é a personalidade deles, e a gente não ficar dando murro em ponta de faca. Quer dizer, temos que buscar maneiras inteligentes, maneiras efetivas de tocar o coração dele, de buscar a resposta que a gente sabe que ele precisa dar e que ele vai ter que encontrar a forma dele de fazer isso, né? Então, é muito importante nesse processo que a gente entende os nossos filhos, que a gente conhece como ele funciona, a gente trabalhar também na gente isso que é um desejo de que eles façam de uma forma a custe o que custar, porque não vai ser assim, não foi assim com a gente, não vai ser assim com eles, não vai ser assim com os filhos deles, né? A gente tem uma forma de agir que muitas vezes a gente repete, que são padrões limitantes, né? Que podem ser superados, mas que a gente precisa amadurecer, a gente tem um tempo para fazer isso, né? Então é um bom momento desse tempo acontecer para a gente mesmo, né? Como é que a gente pode lidar com a impaciência, né? Às vezes no dia a dia a gente é impaciente com pequenas coisas, com uma coisa que acontece aqui, com uma coisa que acontece ali, no trânsito, quer dizer, e a gente não para e não trabalha esse sentimento. E o que acontece com a impaciência é que é um estado de irritação, é um estado de não conformação com o que está dado, que vai tirar a paz do ambiente em que a gente está,
né? A gente vai se incomodar e a gente vai voltar isso e vai jogar isso para cima do jovem, do nosso filho, e com isso ele também vai ficar irritadiço, ele não vai conseguir render, ele não vai conseguir ter uma resposta adequada. Então, a impaciência muitas vezes é um estado que a gente entra e que a gente começa a devolver isso para o mundo, né? A gente começa a enxergar o mundo como algo que está nos incomodando a todo momento. E é muito cansativo, é muito chato quando a gente se incomoda a todo momento com tudo, né? Então é algo que a gente precisa tratar, é algo que a gente precisa cuidar para que a gente tenha serenidade, a gente tenha tranquilidade, as coisas não nos irritem tanto assim, né? Até para que a gente possa ter tranquilidade de fazer uma intervenção, porque muitas vezes os nossos filhos estão precisando disso, eles estão precisando que a gente ajude eles a se organizar, a ter a iniciativa, e aí eu pego e jogo um chinelo e isso não vai resolver, né? Isso não vai fazer com que eles encontrem uma maneira de se organizar, né? Isso pode fazer com que ele tenha uma atitude ali rapidinho para poder evitar aquilo ali, mas não vai fazer ele ter recursos internos para lidar com a situação dele. E é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de como os pais podem ajudar os filhos a encontrarem recursos, a encontrarem estratégias para poder fazer o caminho deles, né? E para isso, nós vamos ter que encontrar os nossos recursos, nós vamos ter que encontrar as nossas estratégias para que a gente consiga lidar com esses sentimentos todos que chegam de uma maneira legal, né? Essa é uma grande ajuda que a gente está dando para os nossos filhos e para a gente mesmo, porque viver com a impaciência às vezes se torna uma rotina, se torna um hábito. Às vezes eu chego e falo assim, eu sou uma pessoa impaciente, eu não dou conta disso, daquilo, outro. E como é que você vive? Como é que você vive? Né? Então, esse é um momento muito legal da gente parar e falar assim, não, eu posso abrir mão disso? Eu posso encontrar uma maneira diferente de lidar com as coisas? Claro que pode, né? Você não é escravo dessa forma de lidar com as coisas. E aí você vai buscar ter paz, buscar ter tranquilidade interna, né? Não se incomodar tanto com as coisas. E isso vai ser muito favorável para os nossos jovens, porque eles são muito dispersos, qualquer coisa tira eles dentro da concentração do caminho que eles estão estabelecendo. Então é muito importante que a gente busque essa concentração, a gente busque esse estado interno para favorecer eles, para mostrar para eles que é possível também. Então, esse é mais uma questão que vem, essa ideia de uma irritação que precisa ser trabalhada em nós, né? O ambiente, quando ele está irritadiço, ele tende a ter choques, ele tende a ter conflitos, e não favorece a uma serenidade e a uma busca de um caminho, uma busca de superar situações, né? Que é preciso ter tranquilidade, é preciso ter uma certa paz. Outro sentimento que eu gosto muito de trabalhar nesse momento, desse projeto, dessa trajetória dos jovens de fazerem as suas escolhas profissionais, é a questão dos pais manterem a esperança, né? Não se desesperançarem diante de situações, de dificuldades, né? De confusões, de os nossos filhos estarem perdidos e não saberem ou não estarem com ânimo, né? De buscar o caminho deles, mas manter sempre essa chama interna de confiança, de acreditar que os nossos filhos dão conta e que eles têm o que eles precisam para alcançar a felicidade, para alcançar sucesso, para alcançar e construir o caminho deles. Uma das coisas que mais fortalecem os nossos jovens é a gente manter essa crença interna de verdade, a gente acreditar no potencial deles, né? Porque se a gente duvida disso, se a gente perde esse brilho, eles sentem, né? Eles sentem muito rapidamente e começam a também duvidar do potencial deles.
Então é muito importante que a gente trabalhe isso em nós, né? Se eu não acredito no potencial do meu filho, se eu duvido, o que é que está acontecendo? Por que disso? Né? Tentar entender o que está movendo isso, por que você acha que seu filho não dá conta, né? E eu vou te dizer com total tranquilidade e certeza de que ele dá conta sim, né? E que talvez o que você possa fazer nesse momento é tentar entender por que você tem essa visão, né? É claro que isso tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua paternidade, a sua maternidade, mas é sempre tempo de você resgatar essa percepção interna, resgatar esses sentimentos, né? Muitas vezes é a própria visão que você tem de você mesmo, de que você não dá conta, e às vezes você está num momento de desesperança. Então, você olha para o seu filho e você projeta esse mesmo sentimento, e você quer que ele dê conta, mas você mesmo não se trabalhou nesse sentido. Então, esse aqui é um dos pontos assim mais importantes de se trabalhar, né? Como que eu posso ajudar meus filhos nesse momento da escolha deles? Acredita neles, acredita que eles dão conta, né? Acredita que eles têm tudo que eles precisam, e aquilo que eles não têm de habilidades, de possibilidades, em termos de não ter estudado, que eles podem resgatar e podem fazer o caminho deles, né? Não adianta chorar o leite derramado. A ideia é o que pode ser feito daqui para frente. E para vocês ajudarem eles dentro dessa perspectiva, a primeira ideia é vocês acreditarem que nada está perdido, porque essa é a realidade, nada está perdido, né? São jovens que têm toda uma capacidade de se superar e de alcançar aquilo que eles querem. Então, aqui tem um chamado para você olhar para a sua vida, né? O que é que está acontecendo que você está perdendo a esperança, que você está perdendo essa chama, esse ânimo de lutar pelas coisas que você acredita, né? Se você se trabalha nisso, naturalmente essa superação vai passando para o seu olhar e você vai conseguir identificar e perceber que você consegue, seu filho também consegue. Sempre é possível, sempre é tempo da gente buscar essa superação e da gente alcançar os nossos sonhos, né? Então, se eu tenho desesperança, aqui está um chamado para você olhar, cadê os seus sonhos, né? Cadê isso que te motiva a seguir adiante? Que tal você começar a buscar novamente isso, até que seja para te ajudar os seus filhos, né? Às vezes a gente não encontra essa motivação em nós, mas a gente pode encontrar essa motivação neles. E que tal a gente buscar essa motivação, buscar encontrar algo na gente que vale a pena e que a gente fala, nossa senhora, eu tenho que ir adiante, eu tenho que superar. E ao fazer isso, você já está fazendo esse movimento de esperança, esse movimento de acreditar no potencial do seu filho, e isso vai fazer diferença para ele. Então, vamos cuidar disso, vamos olhar para os nossos sentimentos e vamos fazer o trabalho na gente, né? Para isso reverberar positivamente nos nossos filhos. Então, meus amigos, eu falei aqui de alguns sentimentos, né? De algumas emoções que nos pegam e muitas vezes nos atropelam nesse momento, né? Nesse processo da vida, que é o momento de um jovem fazer uma escolha profissional, que é o momento dele estar empenhado em alcançar, né, uma carreira legal, de passar no curso que ele desejar e que ter essa motivação, e que muitas vezes isso não acontece, né? Esse movimento não acontece, e isso gera nos pais uma série de sentimentos, de emoções, de travas. E nós estamos aqui para trabalhar um pouquinho isso, para estender a mão. A gente é solidário, a gente entende, né, o que se passa com os pais, e a gente sabe que é possível superar esses sentimentos, é possível a gente encontrar um estado que é um estado propício, um estado legal, que a gente pode
estender a mão e ser alguém que vai ajudar os nossos filhos a atravessar a dificuldade e superar o momento deles. E não ser mais um peso, não ser uma mão que vá dificultar a situação, que vai gerar conflitos, que vai gerar ainda mais instabilidade nesse momento. Então é esse convite, vamos olhar para os sentimentos, né? Olhar para as situações que estão pegando para a gente, né? Eu falei de alguns sentimentos, pode ser que apareçam outros e que você queira compartilhar, né? Então, estamos abrindo esse canal agora, onde iremos trazer mais conhecimento, mais informação, trazer mais dicas e aproximar dos pais para que a gente consiga, juntos, facilitar esse caminho dos nossos filhos, né? Eu convido vocês a estar seguindo a Escola Vocacional Solar, a estar acompanhando toda esse conteúdo que a gente vai oferecer, né? Vamos trabalhar no sentido de conhecer melhor os nossos filhos, de conhecer melhor a nós mesmos e estabelecer estratégias efetivas, tá? Vem com a gente, vem ser solar.